Há 30 anos, o Plano Real libertava o Brasil da hiperinflação e devolvia um direito básico ao cidadão, saber quanto vale o próprio dinheiro. Para conversar sobre esse legado e o que ele ilumina para o futuro do liberalismo brasileiro, temos o privilégio, o prazer e a alegria de conversar hoje com Pércio Arida, que também muito nos orgulha no Conselho Acadêmico do Livres. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Pércio, em primeiro lugar, eu sei como sua agenda está extremamente concorrida nesses 30 anos do Plano Real, que a propósito, acho que é o ano que está sendo mais comemorado desde que o plano foi lançado. Você me corrija se eu estiver errado. Então, muito obrigado por sem dúvida, reservar um tempinho. Mano, é um maior prazer conversar aqui com você, pelo respeito que eu tenho pela sua participação pública, pelas suas ideias, pela condução do Livres, do qual tenho a honra de pertencer ao Conselho Acadêmico, né? Realmente, Mano, o que aconteceu nesses 30 anos, nessa celebração dos 30 anos, é sem precedente. Houve muito pouca celebração nos 10 anos, nos 20. Algo aconteceu na psique coletiva e a sociedade acordou agora para o legado e para a importância do Plano Real. Houve até, pela primeira vez, no Banco Central, uma bela homenagem ao Plano Real, né? Mas foi a primeira vez que aconteceu, não tinha acontecido até hoje, né? E aqui você atribui essa mudança de consciência, todos os jornais fazendo reportagens especiais, ou seja, a sociedade como um todo... Eu acho que há dois aspectos aí, quer dizer, a marca de 30 anos é a marca de um plano bem-sucedido. As coisas no Brasil às vezes dão certo por um tempo, mas depois não dão mais. Então você ter 30 anos, longevidade, temos uma inflação baixa hoje, um Banco Central independente, se claramente foi uma proposta vitoriosa do ponto de vista assim, não só do detalhe técnico, mas da aceitação política da sociedade como um todo. É algo do qual o Brasil se orgulha por ter feito e por ter mantido, né? Então, como hoje nós vivemos num momento de muita, digamos, desesperança, eu acho que olhar o que deu certo, não só no passado, mas que continua dando certo até agora, é algo que é compreensível, entende? E acho que a sociedade acordou e falou, olha, no fundo, se tivermos uma boa liderança política, uma boa equipe técnica, é possível fazer coisas que em momentos pessimistas ninguém imagina que possam ser feitas, né? Um aspecto interessante aqui na discussão do Real, particularmente com o Livres, é o aspecto assim, liberal do programa, entende? O programa derrubou a inflação sem controle de preços, congelamentos, tabelamentos, quer dizer, sem intervenção do Estado na fixação de preços, entende? O programa foi claramente indicativo. Ninguém obrigava nenhum empresário a converter o preço dele em um RV. Não tinha lei, não tinha regra, não tinha nada, entende? Quando da conversão da URV para o real, o fator de conversão era 2,75. Houve quem falou, escuta, ninguém vai dividir o preço por 2,75. Vai dividir por 3, por 2, vamos arredondar. Teve gente que propôs fazer uma regra. É lei dividir por 2,75. Eu faço o seguinte, a gente indicou que é 2,75, não teve regra, não teve lei, não teve norma, não teve nenhum documento coercitivo do Estado obrigando as pessoas a fazerem isso. E as pessoas fizeram, entende? Então, eu acho que tem uma lição aí importante, é uma lição que quando você explica para a população, convence a população responde, entende? Então, não precisa da lei. A população, você, de certa forma, confia nas pessoas e as pessoas retribuem essa confiança fazendo aquilo que lhes foi indicado ou sugerido, entende? Esse é um aspecto que eu acho extremamente importante do plano, né? E que gerou uma surpresa coletiva. E como é que a inflação foi de 47% num mês para 6% no outro, né, ao mês, não? E alguns meses depois já estava em menos de 2%, sem nenhum congelamento, sem nenhum... Como é que aconteceu isso?
Claro que tem um efeito microeconômico, macroeconômico, mas, antes de tudo, foi um ato de confiança numa população que sentiu que o governo confiava nela, entende? Não desconfiava dela, né? E o efeito social do real é espetacular em termos de redução de pobreza, de enorme inclusão redução das de pobreza, pessoas. sem dúvida. E eu acho que isso ajuda também a desmistificar algo que até hoje parece pouco compreendido no Brasil, que é o quanto a responsabilidade fiscal caminha junto com a responsabilidade social e não Sim. de forma oposta. Isso é uma coisa que é mal compreendida, entende? E é curioso que é uma coisa, é algo intuitivo. Você fala a qualquer pessoa, você sabe, bom, se ele manejar mal as finanças, ele vai se ficar em apuros. Então as pessoas sabem, pela sua experiência individual, a importância de administrar bem seus recursos, não gastar em excesso, não se endividar em excesso, etc. Mas no plano coletivo, os políticos às vezes ignoram essa experiência, né? E como o Estado tem uma capacidade de se endividar, que tem o poder de cobrar impostos, é muitas vezes tentador aumentar gastos, ser fiscalmente irresponsável, etc. E quando, na verdade, é o oposto. Se você for fiscalmente responsável, o crescimento vem. E quando o crescimento vem, o social vem junto, entende? Não tem nada que melhore tanto, digamos, a qualidade, os índices de desigualdade, pobreza, etc., quanto o país que cresce, né? O crescimento faz milagres nessa matéria, entende? Muito bom. Eu queria retomar o ponto que você trouxe e te pedir uma reflexão no seguinte sentido. A hiperinflação no Brasil foi uma herança maldita, essa de fato maldita, da ditadura. Sim. E você já declarou várias vezes que a verdadeira sustentação do Plano Real está na democracia. Ou seja, de certa forma, o Plano Real é uma união entre o liberalismo econômico e o respeito às instituições de mercado e o liberalismo político e as instituições da democracia liberal, ou seja, um exemplo concreto daquilo que é tão caro para nós no Livros, do liberalismo por inteiro, né? Sim. Olha, na verdade, se você olhar, é curioso o processo brasileiro. Em 1970, a inflação era 20% ao ano. Para nós, hoje, já é um número espantosamente alto, né? 20 ao ano. Estamos com 3,5, já é um número espantosamente alto. Em 1984, o último ano do governo militar, quer dizer, 14 anos depois, ela estava em 200% ao ano. Quando a democracia veio, ela já pegou a inflação a 250% ao ano. Então, claramente houve uma herança do governo militar. E essa herança veio, é importante, falar um pouco sobre o papel das ideias, entende? De uma ideia errada. A ideia era mais ou menos a seguinte: tem inflação, mas não tem importância, a gente indexar a economia, a inflação não é tão dolorosa, não causa efeitos tão ruins na economia, né? Então o Brasil foi editando várias leis para indexar, né? Teve indexação, primeiro foi a indexação de impostos, mais tarde teve indexação da dívida pública, depois salários, assim por diante. Sempre no espírito de preservar digamos assim, a ideia de uma inflação que não doesse muito, né? Aí, por um tempo, até a ideia pareceu boa, sabe? Tudo coisa do governo militar, pareceu boa. Mas pareceu boa pelo motivo errado. De fato, a inflação brasileira desacelerou, uma época, mas porque, na verdade, como era governo militar, teve repressão dos sindicatos de redução dos salários. Então, a inflação desacelerou, mas não foi por causa da indexação. Foi porque tinha uma repressão humano-militar ali do poder sindical. É interessante que assim, Milton Friedman, por exemplo, veio para cá em 74 e falou: nossa, mas que coisa extraordinária. Você indexa e a inflação cai. Ninguém lhe explicou, né, o que estava acontecendo com os sindicatos, etc. Ele chegou até para fazer um artigo na Newsweek em 74, depois ele mudou de ideia, né? Nunca mais voltou ao assunto, mas que ele defendia indexar a economia norte-americana, porque resolveu prender a inflação norte-americana. Estou dizendo, a ideia era errada, pareceu que funcionava, funcionou por um tempo, mas por outro motivo. No final criou um monstrengo, que foi a herança que a democracia recebeu.
A democracia de certa modo, é o esteio da estabilidade por um problema, por uma característica. Na democracia tem alternância de poder. Se você olhar assim, em 1970 e 84, houve tentativa de combater a inflação? Sim. Alguma tentativa tão séria quanto os planos de estabilização pós-democracia? Certamente não. Claro, o povo não tinha voz, né, no processo. Quando o povo tem voz e expressa a voz, no fundo, através do voto, a dinâmica é outra, porque o líder político sabe que se deixar inflacionar, não será reeleito, não fará o seu sucessor. Então existe ali um imperativo para que o líder político combata a inflação. Em outras palavras, a preferência da população por estabilidade de preços se manifesta só na democracia. E é essa preferência que fez com que, após a democracia, você tivesse um plano de estabilização atrás do outro, até dar certo com o real. Então, existe hoje um link, eu acho assim, muito poderoso entre democracia e estabilidade de preço. Muitas vezes os políticos achavam, no Brasil e em outros lugares também, que o principal fator na preferência popular era sempre desemprego, não era inflação. Então é o seguinte, se eu aquecer a economia, gastar muito, eu diminuo o emprego, está tudo bem. Não é verdade. A experiência internacional mostra a nossa também que a população, antes de mais nada, preserva estabilidade. Claro, se eu puder ter estabilidade, crescimento e mais emprego, excelente. Mas um surto breve de crescimento acoplado a mais inflação é mal percebido pela população. Entende? Então, essa preferência da população pela estabilidade que levou a que os vários governos, toda vez que havia uma ameaça à estabilidade, fizessem uma correção de rota. Entende? Vários governos democráticos, né, melhor dizendo. Sim, e tem um aspecto que a inflação, ela quase rouba o direito da pessoa de planejar a própria vida, né? Porque a pessoa perde a referência de quanto vale o próprio salário, do quanto ela está trabalhando ali. Sem dúvida, você trabalha, claro. Todo o trabalho tem um aspecto muito importante para a autoestima, tem um aspecto importante para a inserção social, para a formação de uma identidade social das pessoas. Mas, antes de mais nada, é um ganha-pão, né? Você trabalha para ter como se sustentar. Agora, se tem inflação e você não sabe quanto você ganha, é impossível planejar a vida. O seu horizonte de tempo fica muito curto, a formação de poupança cai, as pessoas recebem o dinheiro e tratam de consumir logo que possível, porque aquilo vai virar pó, né, por causa da inflação. Então, a inflação gera uma quantidade de distorções na economia enorme, enorme. Um aspecto que eu acho muito importante do Plano Real também foi um aumento da transparência sobre a contabilidade pública, né, Pécio? Até nesse contexto dos 30 anos, eu vi também surgirem alguns detratores do plano que, entre outras coisas, acusavam o plano de mas eles aumentaram a carga tributária no Brasil, como se a hiperinflação não fosse um imposto escondido, né? O que havia na prática era um fenômeno curioso, que é o seguinte: o governo aprovava orçamento irrealista, o parlamento aprovava orçamento irrealista. Na prática, o executivo, o tesouro, que devia implementar os gastos, né? Como os gastos eram nominais, o que fazia? Segurava. Inflação de 20% ao mês, 30% ao mês. Se você posterga o gasto por um mês, o valor real dele já caiu 30%. Né? Então, a inflação fazia o trabalho de reduzir o valor dos gastos. Claro que às custas de uma enorme distorção na sociedade. Quando acabou a inflação, surgiu o problema. Olha, os gastos estão muito altos. E como é que faz para resolver? Obviamente, você tem que, de um lado, tinha que aumentar a carga tributária, mas tinha que ter diminuído os gastos também. O problema do Brasil, ao longo desses 30 anos, e aí a responsabilidade dos vários governos, é que a parte do aumento da carga tributária funcionou bem. Nós temos hoje uma arrecadação típica de país desenvolvido, muito maior do que a arrecadação de países com nível de renda parecido com o nosso. Entende? Que mostra, de novo, o grau de
de compliance, digamos assim, do povo brasileiro. O brasileiro paga imposto. Claro, tem sonegadores, etc., mas comparado com outros países, é muito menos do que se imagina. Do que se poderia imaginar. O Brasil é um país que o povo cumpre suas obrigações. No entanto, na parte de contração de gastos, não houve essa revisão, e hoje temos um nível de gastos excessivo. O problema ficou mais grave ainda porque houve 2 aumentos de gastos sucessivos, né? Um no governo Bolsonaro, com a PEC Kamikaze, e outro no governo Lula, com a PEC da transição. Na verdade, os 2 foram no mesmo ano, né? Mas o segundo foi, a PEC da transição foi estimulado pelo próprio Lula já como presidente eleito, embora ainda não empossado. Esses 2 últimos aumentos de gastos públicos, aí desequilibraram de vez o problema. Entendeu? Então, hoje, temos uma situação que a sociedade se recusa a pagar. Não quer pagar mais impostos, entende? Além do que já está pagando. Vou te dizer, a nossa carga tributária é injusta, tem muita gente que não paga pouco, etc., mas, como um todo, ela já é muito alta. Hoje, o ministro Haddad tem um problema impossível. Como tirar impostos de uma sociedade que não quer mais pagar mais impostos por um aumento de gastos que ela não pediu. Foi uma iniciativa do Bolsonaro e outra do Lula. Ninguém pediu para aumentar os gastos no ano de 22 da forma como aumentaram. Então, você tem hoje um problema que não tem solução fácil. E a gente tem um resquício de indexação ainda na questão do salário mínimo, com os gastos obrigatórios crescendo quase que automaticamente. Olha, isso tem 2 aspectos aqui fiscais que vão na contramão do Plano Real. Né? O ajuste fiscal do Plano Real foi uma desvinculação. Porque se você arrecada e tem que gastar, o efeito sobre o déficit é nenhum, é 0. Independente da qualidade do gasto. Entende? Então, a primeira coisa que você precisa pensar, se você está preocupado com a qualidade do gasto, é desvincular. Eu arrecado, mas não preciso necessariamente gastar. E a segunda coisa é o seguinte: se for gastar, eu preciso avaliar o gasto para saber se o gasto é bom, se o gasto está atingindo os objetivos. Se não, fica aquela coisa: anuncia um programa novo de 1 bilhão, depois gasta 1 bilhão e o que aconteceu? Ninguém sabe se teve corrupção, se não teve, se o dinheiro foi bem gasto, se foi gasto mesmo 1 bilhão, se não foi, se é melhor gastar 1 bilhão naquela coisa do que em outra. Gasto público tem que racionalizar, pensar, ver se vale a pena. Né? Esse trabalho de revisão de gastos nunca foi feito. Né? Então, hoje a gente tem um problema complicado porque foram feitas vinculações na contramão do Plano Real e não tem avaliação de gastos. 2 delas são muito importantes. Entende? Primeira, essa vinculação do salário mínimo com previdência. No mundo inteiro, o aposentado, quando consegue manter o valor real de sua aposentadoria, já fica muito satisfeito. No Brasil, existe uma política de valorização do salário mínimo. Olha, você pode dizer boa, ruim, até tem uma outra discussão. Em determinadas circunstâncias, é bom valorizar o salário mínimo, em outras não, mas depende da produtividade do país e tudo mais. Não quero nem entrar na discussão. Vamos supor que seja correta a política de valorização do salário mínimo, de acordo com os ganhos de produtividade do país. Bem, só que o aposentado, por definição, não tem ganho de produtividade, que, por definição, ele não está trabalhando. Então, essa vinculação do salário mínimo com a Previdência é uma transferência de renda para os que não trabalham enorme. Claro, se houvesse renda disponível, quem poderia ser contra? Entende? Mas não tem, nós temos uma escassez de recursos. Então, isso, na verdade, tem um efeito perverso. Fizemos uma reforma da Previdência ali em 2019, se não me falha a memória, né, com o Rodrigo Maia, etc. Enorme celeuma nacional, discussão, aprovada. Eu lembro, as pessoas choravam na cerimônia de aprovação, de emoção, etc. Sabe o que aconteceu com aquele ganho da Previdência? Evaporou. Porque, como o salário mínimo cresce, o gasto da Previdência cresce e o ganho evaporou e vai ter que fazer outra reforma da Previdência.
E o ganho evaporou de uma forma silenciosa. Ninguém viu, mas a Previdência foi aumentando os gastos de novo. É uma desvinculação que, de novo, não foi pedida por ninguém, foi feita. Tem que ter o governo com coragem para desvincular. Outra vinculação ruim, particularmente depois de um aumento de gastos, é essa vinculação de saúde, educação e arrecadação. Teve um enorme aumento de gastos, né, em 2022. Bom, então vai ter um aumento de arrecadação para tentar fechar, mas se você vincula os dois principais gastos à arrecadação, você arrecada 10, mas você é obrigado a gastar 80. Então, na verdade, o que você ganha é 20. Torna o problema muito mais complicado ainda. Então, tem algumas coisas que, se fossem enfrentadas, fariam uma enorme diferença. São coisas simples. É claro que no longo prazo, para resolver o problema de finanças públicas, tem que fazer uma reforma administrativa, tem que prender um processo de revisão de gastos, análise de benefício e tudo mais. Mas você está falando de processos longos. Revisão de gastos é um processo que nos países mais avançados ocorre todos os anos, com avaliação independente, debate no parlamento, e assim por diante. Reforma administrativa é algo para uma década, entende? É fácil dizer que precisamos de um Estado digital, eficiente, de custo barato, que entregue para a sociedade produtos com eficiência, etc. Para fazer, precisa mudar o funcionamento do Estado. Você está falando de uma década. O que eu estou falando aqui é outra coisa. São duas medidas que já melhoram muito o quadro fiscal com efeito imediato, entende? Eu não estou falando das medidas estruturais, né? Ô Pércio, outro aspecto que surge muito quando a gente fala sobre revisão de gasto é o gasto tributário, o gasto com subsídio. E aí eu queria aproveitar para te pedir uma reflexão à luz do liberalismo, porque muitas vezes, quando a pessoa não se aprofundou tanto no debate, diz, espera aí, mas os liberais estão defendendo, então, um corte de subsídio seria seria ampliar o imposto para um setor. Qual que é o problema, do ponto de vista liberal, de ter um corte setorial de imposto? Olha, primeiro é o seguinte, do ponto de vista liberal, você tem que tratar todos da mesma forma. E não julgar que setor merece mais, que empresa merece mais. Deixa o mercado funcionar, né? Deixa o sistema econômico funcionar. Então, o correto, o que é? É tirar todos os subsídios, todas as isenções. Isso aumenta a carga, claro, né? Se tem alguém que paga menos, passa a pagar igual, aumenta a carga. Mas, ao mesmo tempo, se diminui a alíquota para todo mundo. Então, o que eu estou dizendo é assim, imagina dois setores. Um setor paga 20, outro paga 40. O que eu estou dizendo é o seguinte, o setor que paga 20 vai pagar 40, aí estão os dois em 40, eu vou baixar os dois para 30. Para manter a carga tributária como um todo tem que ficar igual. Então, no fundo, esse processo de revisão de isenções, de subsídios, não é para aumentar a carga, é para manter a carga igual. Entende? É, no fundo, para tirar o benefício de um e dar o benefício ao outro, para que todo mundo pague a mesma taxa. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. E na prática, acaba sendo uma intervenção do Estado, né? Porque ele está distorcendo os preços relativos. Claro, está distorcendo. E olha, eu vou te dizer, a economia é extremamente complexa. É muito difícil alguém em Brasília, ou no Rio de Janeiro, no BNDES, fazer um modelo econômico que modele a economia perfeitamente. Muitas vezes se anuncia um subsídio, tem efeito oposto, tem efeito hoje, mas deixa de ter efeito amanhã. Você resolve dar um subsídio a uma indústria, muda a taxa de câmbio, muda a taxa de juros, surge um competidor, aquele subsídio já não faz mais sentido nenhum. Muitas vezes você dá o subsídio e permite a sobrevivência de uma empresa ineficiente, e a economia como todo perde produtividade. Então, o ideal é o Estado, o ideal era ter uma única alíquota, entende? Sem exceções. Muito bom. Pércio, e nesse contexto de necessidade de ajuste fiscal, qual poderia ser o papel de um programa de privatização? A privatização é fundamental, por dois motivos. Primeiro, o seguinte,
você não precisa de estatais para fazer políticas públicas. Essa ideia que a estatal tem uma função social, não precisa. Você pode fazer a política pública que você quiser, apoio à pobreza, desenvolvimento setorial, o que você quiser, sem estatal. Não precisa de estatal. Estatal o que é? É um capital do Tesouro Nacional, né, que podia servir para dar renda aos pobres, podia servir para bater a dívida, mas que está numa companhia. Minhas palavras, imagina o seguinte, imagina que a estatal vale a 100, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, se eu vender a estatal, eu economizo 100 de dívida, tá? Eu bato dívida em 100. Se eu bater dívida em 100, significa que eu tenho 10 a mais por ano, se for uma taxa de 10%, eu tenho perpetuamente 10 a mais por ano para dar para os pobres. Por que eu vou manter a estatal? É claro que é de interesse dos funcionários da estatal, dos fornecedores da estatal, dos compradores da estatal, dos prestadores de serviços para a estatal. Claro, mas não é de interesse do Tesouro Nacional nem da população como um todo. Então, a privatização é uma maneira mais eficiente de você usar os recursos do Tesouro. Se fosse preciso de uma estatal para você fazer políticas públicas, era outra história, mas não precisa. Você vê o que aconteceu com o Itaipu agora, entende? Itaipu teve uma revisão tarifária, poderia baixar as tarifas de energia elétrica. Resolveram não baixar as tarifas de energia elétrica e usar o dinheiro de Itaipu para financiar projetos do governo que não tem nada a ver com o Itaipu. Olha, muito melhor para os consumidores, você baixa as tarifas de energia elétrica, baixa a inflação, baixa a taxa de juros, é muito melhor que o governo pegar esse dinheiro e gastar em outros programas. Você beneficia a população como um todo. Muito bom. Pécio, a gente está chegando no fim da conversa, mas para fechar, eu queria te pedir uma mensagem sobre a comunicação liberal. A comunicação foi um ponto essencial para o sucesso do Plano Real. O que é que os liberais de hoje precisam ter em mente na hora de comunicar ideias liberais? E muito obrigado pela entrevista. Imagine, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o principal desafio de comunicação é um desafio de explicar a história inteira. Entende? Eu vou dar volta ao ponto aqui. Se eu disser assim, vou reduzir subsídios, vou reduzir isenções tributárias, para que todo mundo pague a mesma alíquota, legal, você está passando a mensagem que tem que tratar todos por igual. Mas se você acopla isso à ideia que, ao mesmo tempo, eu vou reduzir a carga tributária para a sociedade como um todo, bom, aí tem outro gancho, entende? Não é só o gancho de razoabilidade equitativa, é o gancho de ganho. Então, eu acho que em vários casos você tem que explicar do começo ao fim, que eu acho que é onde faz diferença para as pessoas entenderem. Você vê, por exemplo, intervenção governamental. O Brasil tinha o Instituto Brasileiro do Açúcar e do Álcool. Terminou no enorme prejuízo. O Brasil tinha o Instituto Brasileiro do Café. Terminou no enorme prejuízo. O Brasil não teve, felizmente, o Instituto Brasileiro da Laranja e o Instituto Brasileiro da Soja. Resultado, laranja e soja e todo o Centro-Oeste formam o arco dinâmico da economia brasileira hoje. Tem que explicar dessa forma para as pessoas entenderem. Muito bom. Pécio Arida, muito obrigado. Eu que lhe agradeço, mano. Boa sorte aí. Abração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de, primeiro, se tornar um associado do Livres, porque esse conteúdo só é possível graças à contribuição dos nossos mais de 5.000 associados em todo o Brasil. Acesse eusolivres.org e se torne um associado Livres. Além disso, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades e divulgue entre os amigos. Obrigado e até a próxima.